Estamos iniciando mais um programa Rider Safety Condução de Excelência. Queremos agradecer a presença da Ieda, da Mana e do Sérgio Teide que participaram no nosso programa anterior. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, Idetran e Adotesc. E no programa de hoje, nós teremos a entrevista com a Silvana, participando do quadro Com Elas Atrás do Tanque, e dos nossos triciclistas, Wilson Carvalho e Luiz Bonatti. Retornamos em breve com o nosso quadro de pilotagem e segurança. O Maio Amarelo é uma campanha mundial sobre segurança no trânsito. Todos os batalhões da polícia e bombeiros foram criados para preservar sua vida. Ao se deparar com um acidente de trânsito, a primeira atitude a se fazer é verificar os riscos envolvidos na cena e ficar afastados de eventuais perigos como vazamento de combustível e energia elétrica envolvida. O próximo passo, mantendo a calma, é telefonar para o Corpo de Bombeiros através do número 193. Não tente remover a vítima e aguarde a chegada da guarnição dos bombeiros ao local. Os bombeiros chegarão com ferramentas adequadas e com técnicas para retirar a vítima do veículo e atender a vítima no local. Maio Amarelo. Atenção pela vida. Realização: Adotesc e Idetran. Apoio: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência, um programa voltado para você, motociclista. E agora, no quadro Com Elas Atrás do Tanque, nós temos a Silvana, uma amiga, uma colega, uma motociclista. A gente tem viajado por alguns locais aí juntos, com os grupos de harleiros que a gente possui Harley, e a gente tem desfrutado um pouquinho desse convívio. Silvana, eu quero te agradecer a tua presença aqui e queria que tu te apresentasse, contasse para nós quem é você, o que você faz, tua profissão, por favor. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre moto, falando sobre o motociclismo feminino. Hoje eu sou aposentada de professora universitária, sou ainda empresária, tenho minha consultoria e tudo mais, trabalho com empreendedorismo. Mas uma das coisas que eu tenho mais gostado de fazer atualmente é andar de moto, Eu comecei a andar de moto em 2012, na fase 2, na segunda temporada, que teve a primeira temporada, aquela da juventude, que era uma cinquentinha. Meu marido tinha uma 125, eu tinha uma cinquentinha, eu nunca fui garupa, nunca. Não sei o que é subir na garupa, e aqui eu vou dizer que eu admiro muito as garupeiras. Eu acho que elas são... Gente, tem que ter uma confiança muito grande, tem que ter uma entrega muito grande, tem que ter uma relação muito grande com aquele que está pilotando. Eu não consigo fazer isso, não. Então, eu admiro muito elas. Então, são muitos anos pilotando moto. Com ideia, assim, 10, 20, 30 anos, lá na juventude. Começou essa experiência aí com influência de quem? Como é que surgiu a primeira moto na tua vida? A culpa é do marido. É? Não tenha dúvida, a culpa é do marido. Ele comprou a moto e você resolveu se aventurar? Na realidade, quando a gente começou a namorar, a gente tinha 2 bicicletas. Nossa, era duas, e já eram 2, não tinha garupa. E aí apareceu a oportunidade de comprar uma 125, eu disse, poxa vida, mas só uma 125? Não, então vamos comprar uma cinquentinha junto. Tá, aí cada um estava pilotando a sua, todos os 2 felizes, Silvana, eu sei que você tem um hábito de batizar as tuas motos, Você sempre coloca nome nelas e cada vez que você troca de moto, você tem um novo nome. Ele não se repete, não é versão 1, versão 2, versão 3. Me diz para nós, assim, quantas foram as tuas companheiras e quem elas eram? E o nome delas, por favor. Eu vou descontar aquela parte lá da cinquentinha, porque Sim. aquilo lá faz muito, está muito distante. Vamos segunda fase. Segunda temporada.
Eu recomecei a pilotar com uma CB300. Fiquei muito pouco tempo com ela e a gente começa a ter hábito de batizar motos quando a gente tem Harley. Eu não sei se outras pessoas fazem isso também, mas eu fiz isso quando eu comecei com a Harley. Então a CB300 ela não ganhou nome. Mas quando eu comprei a Harley, era uma 1.200 cilindradas XL e ela era uma pequena muito sólida, muito forte, muito robusta e eu batizei ela de Carmen Miranda porque ela era uma pequena notável. Então eu chamava ela de Carminha. A Carminha andava comigo, eu fiz 18 mil quilômetros na Carminha. Depois eu acabei trocando, porque ele tinha uma Fat Boy, a Carminha era 1.200, a dele era 1.600, fica sempre aquela coisa, tem que andar mais rápido. Eu disse, não, então vamos botar uma máquina um pouquinho mais robusta ainda. Aí comprei a primeira Heritage, era do Charlie Brown. O Charlie tinha vendido, eu acabei comprando a do Charlie. Mas essa Heritage, ela acabou não ficando tempo suficiente comigo para ganhar nome, porque ela meio que o nome meio que nasce, assim, você vai sentindo o nome. Essa primeira Heritage eu fiquei só 10 mil quilômetros, e aí comprei uma segunda Heritage, que daí eu peguei uma zero, e aí sim, a segunda Heritage, ela ganhou um nome, o nome dela é Scarlett, não é só Scarlett, porque ela é vermelha, mas ela é Scarlett O'Hara. E que o vento nos leve. Ah, legal, é isso aí. Pessoal, isso que é apaixonante no motociclismo. Né? Cada moto uma história, cada viagem uma história, né? E a nossa vida é feita de histórias, né? Nós fizemos histórias e nós somos a história, né? E eu sei que tem uma história na tua vida que não é alegre, porque quando a gente perde alguém não é alegre. Hoje você está solteiro, teu esposo já partiu, né? Ele já cumpriu a jornada dele, ele chegou no destino. Né? Aquele percurso que ele tinha que percorrer, ele percorreu e então, aprove a Deus, recolhê-lo. E me diz uma coisa, vocês viajaram muito juntos de moto? Como é que foi isso aí? Quando a gente comprou as motos, o objetivo era viajar. Né? A gente só tinha o objetivo era passeio ou viagem, a gente continuava tendo carros e tudo mais para as coisas normais da vida, por assim dizer. E nós fizemos algumas viagens, a primeira delas foi para Chapecó. Com as Honda a gente não chegou a viajar, com as Harleys a gente foi para Chapecó, foi a primeira vez que a gente viajou, pegamos muita chuva, mas nós pegamos muita chuva, foi um belo batizado, foi assim, batizado. Depois nós fizemos uma outra para o Rio Grande do Sul, nós fomos até o Uruguai, aquela deu 2.500 quilômetros, foram 9 dias viajando, foi o máximo que eu já tinha pensado. A mala era deste tamanho, o REC, eu juro para ti, para 2. Mas se vira com aquilo, né? Aí a gente aprendeu quando a roupa ficava suja, a gente comprava uma caixa no correio, entrava no correio e mandava a roupa suja para casa pelo correio. Não cabia tudo na moto, sujou, vai pelo correio. Então a gente chegou em casa e depois vinha chegando a roupa suja pelo correio em casa. Era uma solução. Ali nós fizemos uma viagem de 2.500 quilômetros em 9 dias. Naquele verão também a gente fez uma para Foz do Iguaçu. Me arrependi muito, porque estava muito quente, muito quente, muito quente, e a gente começa a perceber o quanto a gente desidrata, o quanto que se viaja no verão, o quanto é preciso manter interrupções e hidratação. Não cheguei ao ponto de molhar a camiseta e colocar por baixo da jaqueta, mas eu me lembro que naquela ocasião, quando eu cheguei no hotel em Foz do Iguaçu, eu estava começando uma confusão mental bem séria, porque era muito suor. Uma coisa que é importante a gente relatar, você que é motociclista, é importante a hidratação. Mas você também tem que viajar com a bexiga vazia. Então, sempre que você parar para abastecer, não faça longos percursos, principalmente se você está começando agora no motociclismo, mas sempre que você parar para abastecer, vá ao banheiro, se hidrate, entendeu? Para dar continuidade. Porque em caso de algum acidente, queda da motocicleta, você pode ter um trauma ou até um próprio choque contra o pavimento, contra o asfalto, e isso pode acabar provocando o rompimento da bexiga. Eu fui PRF por 23 anos e isso não é incomum acontecer. Então fica a dica para você que gosta de viajar de moto, faça a hidratação. É necessário por uma questão de saúde, mas de tempo em tempo pare para que você então possa esvaziar a bexiga e seguir a viagem com tranquilidade. Nessas viagens todas, vocês tinham algum local preferido que ficou marcado na história de vocês, como casal viajando de moto? Local preferido até que nem tanto, porque a gente acabava fazendo sempre nos fins de semana nossas saídas e tudo mais. Então, assim, a gente fazia o seguinte, né? Semana passada foi para o sul,
Essa semana é para o norte. A semana passada para o norte, então deve ser para o oeste. Não é porque nós não temos leste aqui, senão a gente ia entrar água dentro. Então, assim, valia tudo que tivesse em volta daqui. Era sempre sair de manhã, tipo 8, 9 horas da manhã. A gente chegava em casa de volta às 7 da noite, uma coisa assim. Porque o dia tinha acabado, né? Não tinha mais jeito. Então, a gente voltava para dentro de casa. Mas a vontade era continuar bastante tempo em cima. A gente brinca, né? Nos nossos passeios, né? Ou a gente já chegou, não. A gente, quando monta na moto, inicia deslocamento, nós já chegamos. Porque o que a gente quer é estrada. Né? O ponto final ou intermediário, ele é apenas uma desculpa para a gente estar na estrada rodando. Eu preciso de um destino, né? Eu preciso de um destino. Tá, vamos lá, o destino, mas o que eu quero é estar aqui dentro. Está na estrada, né? Então, estamos na estrada, estamos rodando, já chegamos, né? E vamos continuar nessa estrada. Bem isso. Me diz uma coisa, a moto, ela te ajudou a superar o luto? Como é que foi essa história? Aconteceu que, depois de uns 3 ou 4 primeiros anos da gente pilotar juntos, meu marido pediu demissão dessa vida. Não foi um acidente, foi um infarte muito rápido. Em 3 horas ele estava morto. Eu vou dizer para ti, Rec, que naquele dia eu disse que eu vendia tudo. E eu ia vender mesmo, entende? Eu nunca andei de moto que não fosse com ele. Você sabia disso? Eu tinha feito o módulo 1 e 2 do treinamento, eu fiz em 2013 e não voltei a fazer porque eu nunca andei em comboio, eu não fazia grandes viagens, eu não tinha continuado. E ele veio a falecer e eu, para mim, assim, ó, acabou. Não tem mais por que pilotar, não tem com quem pilotar. Só tem uma vantagem na Harley, porque ela acaba sendo um pouquinho cara e não é tão fácil de vender. Então, assim, eu queria vender 2. Eu mal e mal consegui vender uma. Quando eu terminei de vender aquela uma, eu paguei todas as despesas de inventário, aquelas coisas todas que acontecem. E algumas amigas começavam a me ligar. E a Neuza Genovez, fazia muitos anos que eu nem via, ela me ligou. Eu disse, pois é, Silvana, tem o passeio das ladies e tudo mais. Eu disse, Neuza, eu preciso te contar primeiro uma coisa, Neuza, assim, faz 3 meses que eu estou viúva. Ela disse, meu Deus, mas o que aconteceu e tudo mais? E eu disse assim, eu não estou conseguindo sair de casa. Eu sei que gosto e tudo mais, tem um monte de amigo, mas não consigo. Eu disse, então deixa comigo. Eu vou lá te pegar. E foi no passeio de Pomerode, ainda me lembro. Foi em abril, ele tinha falecido em dezembro, em abril fazia 4 meses. Foi o primeiro dia que eu saí de moto para fazer um rolê de moto com o comboio do ROG, que eu nunca tinha feito parte daquilo. E eu achei interessante que naquele dia eu voltei para casa, meus pais queriam que eu largasse aquilo tudo, eu voltei para casa, acabei contando para o meu pai, eu andei de moto, assim, meio escondidinho, assim, mas pai, foi o primeiro dia nos últimos 4 meses que eu não chorei, o dia inteiro. Aquilo começa a te dizer alguma coisa, né, assim, poxa vida, tem aqui, nossa, e aí começou a vir as fotos, a Tânia tira fotos, aquela sai no Face. Eu nunca tinha me visto fotografado, eu nunca tinha me visto pilotando. Eu olhei para aqueles, meu Deus, sou eu estou no Face. Assim, E aí começam os amigos, e começam as pessoas, e eu fui fazer daí o módulo 3. Alguém me emprestou uma moto, porque a minha bateria estava para o pau. Tinha passado 3 meses sem andar. As baterias se acabam, né? E eu não estava com bateria mais, mas não é por falta de bateria. Me apareceu uma moto lá em casa. Tu te lembra que eu fui uma vez com uma Iron? Uhum. Ai, que coisa horrorosa que foi aquilo. Foi aquela do comboio. A moto não era minha, eu não estava acostumada com aquilo. Mas, bom, o negócio seguinte é que a gente quer e tem esse comboio. Vamos lá, fomos com a Iron emprestada. Fiz o módulo 3. E depois o 4, o 5 e o 6. E a gente completou em 2016. Eu completei, então, o Ride Safety. Mas eu vou dizer que sem a moto ia ser mais difícil. Sem a moto, com certeza, ia ser mais difícil. E hoje, assim, eu sou obrigada a dizer que a culpa é dele, entende? Porque eu não queria que ele comprasse a moto, eu não queria que a moto entrasse dentro de casa de jeito nenhum. Moto aqui em casa, não, pelo amor de Deus, moto não. Mas, agora que eu posso dizer, obrigada, nego, valeu. A Silvana fez um comentário a respeito da Iron. E não é porque é Iron, não. Qualquer moto. Se a Silvana for pegar a minha moto hoje e ela for pilotar a moto, ela vai achar a moto horrível. Por quê? Porque ela foi ajustada para o meu biotipo. Né? Então, cada pessoa tem um biotipo diferente e a moto tem que ser ajustada para o teu biotipo. Então, os comandos de embreagem, de freio, eles têm que ser ajustados. Não é o guidão para cima, para baixo, tudo isso tem que ser ajustado. Então, comprou uma moto, ajusta para você, para o teu biotipo.
A moto é emprestada, você vai brigar com a moto. Né? A não ser que vocês tenham um estilo de pilotagem muito semelhantes, entendeu? E o biotipo muito semelhante. Né? Senão, não vai dar certo. E começar mexendo na moto dos outros, que é emprestada, não vale a pena. Né? Porque depois, emprestei uma vez, não empresto mais, me devolveu a moto toda destroçada. E de vez em quando a pessoa não consegue fazer o ajuste fino para ela como tinha sido feito anteriormente. Silvana falou a respeito do Rider Safety. Rider Safety é um curso, né, que foi criado em 2007 para atender uma necessidade que havia em Blumenau, para que a gente pudesse dar algum curso de pilotagem defensiva e tudo mais. E surgiu essa demanda. Eu fui PRF por 23 anos, estou 2 anos aposentado, fui instrutor de motociclismo, né, e batedor motociclista da PRF. Então, a partir dessa demanda, a Rider Safety surgiu informalmente e ela se consolidou em 2012, quando a Harley abriu a concessionária aqui em Florianópolis. E a gente, então, instituiu esse curso junto à Floripa HD. E a Silvana foi uma das pessoas, ela contou um pouquinho da história aqui, ela concluiu esse curso, começou e aos poucos foi fazendo, devido aos percalços, e concluiu esse curso em 2016. Hoje a Silvana faz parte da diretoria do ROG. O ROG, nesse ano, a diretoria é composta por em torno de 22, 23 pessoas. A Silvana é uma dessas pessoas que compõe essa diretoria e ajuda a fazer esse meio de campo entre o cliente da Harley e a concessionária. Esse, basicamente, é o papel do ROG, além de organizar passeios e promover a confraternização entre o pessoal. Desses 22, Silvana, quantos são mulheres na diretoria do ROG? Hoje, na diretoria do ROG, nós temos a Lady Officer, né, que eu estou ocupando este ano. Nós temos mais 3 diretoras que são Road Captains também, elas têm todo o Rider Safety. Nós temos também mais uma mulher que é a Tânia, que é a nossa fotógrafa contorcionista, né, que ela se vira de tudo quanto é jeito lá para fotografar. E nós temos na diretoria também mais 2 que não são pilotas, mas elas são garupas e que elas fazem o trabalho de filantropia, que são as Roses Ladies. Então, hoje nós temos lá 4, 5, 7 mulheres. 7 mulheres. Você falou da Roses Ladies e existe também dentro do ROG, não é uma divisão, mas é uma seção do ROG chamado LOH, que é a Ladies of Harley. Ladies of Harley. Isso. Qual é o papel da Ladies of Harley junto ao mundo do motociclismo? Eu diria que o papel dela ele muda conforme o local. Eu vou dizer para ti, assim, tem coisas que estão escritas lá dizendo que o que a Lady Officer tem que fazer e tudo mais, que é o que eu estou fazendo esse ano. Mas para mim, eu vou dizer assim, meninas e meninos, né? Eu trabalho para fazer com que os alvarás de solturas dos meninos aumentem. Porque esses meninos vão, às vezes, pilotar com a gente sabe, né? A gente brinca lá. Daqui a pouco tá a mulher ligando, que hora que você volta, sabe? Tem algumas coisas acontecendo. E, poxa vida, vamos deixar o povo pilotar, ou vem mulherada pilotar. Então, assim, eu sou uma incentivadora muito grande da mulher vir com a gente, seja com garupa, seja com carro de apoio, ou pilotando. Assumir o comando da motocicleta. Porque é o melhor que tem para fazer. A gente viu ali uma foto, vai estar no vídeo aí, o pessoal que está nos assistindo em casa viu uma foto, olha ali. Só pilotas. Todas pilotas, né? Tem uma ali que eu conheço, acho que desde 2004 ela já pilotava, e o que me chamou a atenção, que é a Cristina Mers, o que me chamou a atenção é que eu fui num encontro onde ela chegou com uma Ultra da Harley, pilotando, e eu olhei assim, caramba, essa mulher pilota demais. Né? E tinha homem que ficava para trás. E nesse encontro teve um concurso, né, de marcha lenta, e ela foi muito bem e deu um banho. Né? E aí a gente vê que a mulherada tem capacidade, ela consegue controlar qualquer motocicleta, porque não é força que controla a motocicleta, é técnica, é habilidade, é mais jeito do que força. Então, se você tiver um bom treinamento, uma boa visão daquilo que você quer fazer, conhecendo o teu limite, o limite da tua motocicleta, você faz qualquer manobra, independente do sexo. Né? As mulheres no ROG ou do Lady Officer, elas têm organizado passeios? Como é que isso funciona? Existem passeios só para mulheres ou os passeios são mistos? Como é que isso funciona no ROG aqui em Santa Catarina? Passeio só para mulheres, a gente faz alguma coisa desse Only Girls, que nem esse que a gente acabou de mostrar aqui, mas não são coisas do ROG, porque o ROG é inclusivo, né? A gente quer todo mundo lá dentro.
A gente quer gente com Harley, com Shadow, com Yamaha, com Honda, com o que tiver. Tem 2 rodas, tem lugar para andar com a gente no rock. Entende? O que a gente quer é um monte de gente junto, andando e se divertindo junto com 2 rodas. Vamos lá, mais um pouquinho de fotos aí que a gente está olhando. Ah, esse aqui foi Rio Negrinho. Esse foi uma viagem que a gente fez. Existe um motogrupo em Rio Negrinho que chama o Sem Limites. Não tem muitos anos esse motogrupo, mas ele faz uma festa anual na Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho. Isso aqui, todos os motogrupos que estavam lá, olha só. Entende? É muita gente, é muito bem organizado, é um negócio muito bacana. A gente foi nesse ano, que tem essa foto, que foi ano passado, e este ano nós fomos de novo. E aí, com o meu motogrupo, a gente alugou uma casa, nós levamos mais gente ainda. Estava um pouco menos vazio esse ano, mas é um passeio muito bacana, é uma estrutura muito boa, essa festa do Sem Limites de Rio Negrinho. Me diz uma coisa, durante os passeios do ROG, existe algum passeio em que as mulheres, as road captains, elas conduzem os comboios? Como é que isso funciona? É escalado lá, independente do sexo? É road captain, vai conduzir comboio? Como é que isso funciona? Quando a gente entra no ROG, assim, todos somos road captains. Então, assim, nós estamos todos em mesmo nível de pilotagem, enfim, de habilidade, né? Nós temos anualmente pelo menos um bate e volta, que a gente diz bate e volta é aquele que a gente vai e volta no mesmo dia. É. Nós temos um bate e volta pelo menos do ano, já aconteceu, foi agora em abril, na Praia das Laranjeiras, em Balneário Camboriú. Ali a gente chama de Ladies in Command. O comboio é todo conduzido por ladies. Então, o road captain, serra-fila, flutuante, são 3 postos que são ocupados por ladies. Nesse, eu estava de road captain, a Márcia estava de serra-fila e a Nelise estava de flutuante. Escolhemos dessa forma porque eu e a Nelise conseguimos comunicar com os nossos capacetes e ficava mais fácil daí eu falar com ela como flutuante para ela me conduzir sobre a condução do bonde e a gente tomar decisões juntas. Existem, ao longo do ano, tem um que vai ser no dia 23 de setembro, já deixo aqui o convite, tá? Vai ser um bate-fica. Aí nós vamos sair de Florianópolis, nós vamos a Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú vai estar acontecendo o passeio Amor para Down, que vocês já conhecem, não sei se alguém conhece, mas a gente vai lá, leva crianças que têm Down para passear para um lado para o outro. Uma vez por ano a gente faz isso, é muito bonito. Nesse dia nós vamos sair, vamos fazer isso e depois vamos para Bombinhas, Vila do Farol, pezinho na beira da praia e tudo mais. Tem uma festa, vai ter Tom Rock para tocar, vai ter umas coisas bem bacanas. Se eu não me engano, é Tom Rock e Teali, um negócio bem super punk. Jantar, no dia seguinte, café da manhã, almoço e aí volta para casa. Um bate-volta, bate-fica pequeno, de uma noite só, em setembro. Galera, se você tiver condições de ir, vá, coloque na agenda. As bandas são excelentes, entendeu? Principalmente Teali tem tocado no Brasil todo, não sei se já não tocou fora do Brasil. Né, em vários eventos, teve esse final de semana, se eu não estou enganado, no Costão do Santinho, tocando para o Harleiros, Florianópolis, tá? Então vale a pena conferir. É uma galera peso pesado, tudo fete, entendeu? Mas sangue bom e gostam de tocar, se divertem, né? Então eles interagem com o público, essa que é a verdade, vale a pena. Se você não conhece ainda, entra lá no YouTube, Teali, você vai gostar, vai ver, os caras tocam demais, são muito gente boa mesmo. Silvana, nessa questão de condução de bonde, né, por mulheres, que acontece no ROG de Florianópolis, você sabe se isso acontece em outros ROGs do Brasil ou é uma, como eu vou dizer assim, é uma abertura, entendeu, que Santa Catarina tem e eu acredito que sempre teve na vanguarda em algumas coisas do motociclismo? Sim, eu diria até assim, vamos começar combinando de que eu acho que o estado do Brasil que tem mais road captains formado, frouxo, é Santa Catarina. Nós temos mais de 140. Mais de 140. Mais de 140 pessoas que passaram por todo esse. Deixa eu mostrar aqui. Dá para fazer? Pode. Assim, a formação, a gente recebeu toda essa formação, temos mais de 140. Então, acho que Santa Catarina no Brasil inteiro, fora do concurso, não tem como, né? Mas eu sei também de estados que é um pouquinho menos harmonioso, assim. Tem estados em que as mulheres não podem fazer o curso. Eles não permitem.
Então, tem estados que, eu não vou nem dizer qual, porque também acho que não, Sim, sim. não faz nenhuma diferença aqui agora. A ideia é a tem... gente saber se tem mais algum estado que dá essa abertura e essa possibilidade para o desenvolvimento do motociclismo feminino, né? Então, se você, eu fui diretor do ROG há algum tempo atrás, mas não estou acompanhando hoje como isso está funcionando a nível de Brasil. Vocês tiveram uma reunião esse ano em São Paulo, se eu não estou enganado. São Paulo, onde teve todo um treinamento e capacitação envolvendo todos os ROGs do Brasil. E ali eu acredito que isso tenha sido ponto de pauta também, né? Se não foi, deveria ter sido colocado. E por isso essa curiosidade minha também, né, e do público em saber dessa inserção das mulheres no motociclismo. Mas me diz uma coisa, nessa Ladies in Command aí, quantas motos foram conduzidas por vocês até a Praia de Laranjeiras? Quantas pessoas, quantas motos, como é que foi o evento lá? Na Praia de Laranjeiras a gente talvez tenha tido pouca sorte, porque era um dia que estava ameaçando chuva. E quando ameaça a chuva, nós abrimos muito o caminho para novatos, né? Venham, gente nova e tudo mais. E o novato tem muito medo da chuva, a gente não dá nem para condenar muito, porque andar na chuva exige um pouco mais de atenção. Nesse dia, então, a gente estava com uma ameaça de chuva, a previsão era forte de chuva, nós conseguimos 15 motos. Nós estávamos em 25 pessoas, né, porque tem as garupas e tudo mais. E almoçamos lá, voltamos, foi super bacana. Teve um outro passeio, aliás, o primeiro passeio em Santa Catarina de condução de mulheres, Ladies in Command, foi conduzido pela Cris Bandeira, estava de road captain naquela ocasião, e tiveram 98 motos. Aquele dia deu um dia de sol, então a gente foi um pouco mais fácil. Teve 98 motos, foi quase recorde, se eu não me engano, foi um dos comboios maiores que nós já tivemos na Harley. Foi daquele passeio que foi em 2016. Foi quando a Neuza queria que eu fosse junto, acabei não indo, mas eu me lembro muito bem daquele passeio. Foi a primeira vez que a Cris assumiu, acho que foi o primeiro passeio conduzido por mulheres. Foi o primeiro passeio conduzido por mulheres. Por mulheres em Santa Catarina, foi em 2016. A parte da diretoria feminina começou em 2016 no ROG. De 2012 a 2016 era única e exclusivamente masculina. E em 2016, então, passou a ter diretoras femininas, quando a gente começou, então... 2012, 13, 14, 15 era um momento de consolidação do ROG, né? Então, a gente estava tentando estruturar e trazer isso para que a gente pudesse consolidar. E em 2016 foi um momento oportuno, está aí o sucesso. A gente está chegando no final dessa entrevista, Silvano, eu quero te agradecer. E eu queria que tu deixasse a tua mensagem para as mulheres que querem ingressar nesse mundo, que são garupas e pensam em ser motociclistas. A tua mensagem para elas. Gente, eu vou dizer para vocês que é a coisa mais deliciosa que eu tenho feito ultimamente na minha vida. Eu não tenho pouca idade, eu já tenho 58 anos, eu vivi bastante coisa. Então, assim, eu garanto para vocês que é bom. Sei que muita gente tem medo, né? E eu vou dizer para vocês que eu também tenho. O dia que eu parar de ter medo, eu paro de pilotar, porque passa a ser muito perigoso. O medo nos preserva. Para qualquer dificuldade que você tiver, tem alguma forma de treinar. Qualquer. Altura, meio, pilotagem, sabe, freio, qualquer coisa que você tiver dificuldade, tem como vencer. Então, se eu sou uma estimuladora a 1000, assim, mulheres pilotem, e pilotem sem medo, assim, não precisa ser pequena, grande ou média, não faz diferença. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já fui 2 vezes e aluguei motos fora do Brasil. A minha especificação clara, eu quero a minha, entende? Assim, então, aquela história de trocar de moto, todo mundo vai para os Estados Unidos e aluga Ultra, né? Eu não vou entrar, não vou subir numa Ultra de jeito nenhum, eu quero minha Heritage, tem que ser Heritage. Eu levei 2 semanas a mais para conseguir uma reserva de Heritage. Eu fui para lá e peguei uma Heritage. Porque, poucos dias pilotando, ainda vou gastar tempo para me adaptar com ela. Então, assim, mulheres, o lugar é de mulher, tem espaço para mulher, tem mulher que pilota, tem grupos de mulheres, tem grupos de garupas, tem grupos de tudo. Tem espaço para vocês, gente. Venham, todo sábado de manhã esperamos vocês na Harley. Sempre vai ter alguma coisa, passeio, volta, caminho, escola, o que for, treino, enfim. O mais legal é estar com essa família junto, porque tem uma coisa, né, que a gente diz lá na Harley, não está escrito em lugar nenhum, né, Rec, mas assim... compra uma Harley e ganha uma família, entende? Então, assim, a maior parte dos grandes amigos que eu tenho hoje eu não conhecia há 5 anos atrás.
Silvano, muito obrigado por todas as informações que você nos passou, pela experiência de vida, pelo incentivo a essas mulheres que querem começar no motociclismo. No próximo bloco, nos acompanhe com as nossas dicas de pilotagem e segurança. Agora vamos ao break comercial e o anúncio dos nossos patrocinadores. O Maio Amarelo é uma campanha mundial sobre segurança no trânsito. Todos os batalhões da polícia e bombeiros foram criados para preservar sua vida. Ao se deparar com um acidente de trânsito, a primeira atitude a se fazer é verificar os riscos envolvidos na cena e ficar afastados de eventuais perigos como vazamento de combustível e energia elétrica envolvida. O próximo passo, mantendo a calma, é telefonar para o Corpo de Bombeiros através do número 193. Não tente remover a vítima e aguarde a chegada da guarnição dos bombeiros ao local. Os bombeiros chegarão com ferramentas adequadas e com técnicas para retirar a vítima do veículo e atender a vítima no local. Maio Amarelo. Atenção pela vida. Realização: Adotesc e Idetran. Apoio: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A nossa dica de pilotagem e segurança de hoje vai para cruzamentos, com ou sem semáforo. Se você estiver transitando por uma via, mesmo que esteja na preferencial, ao se aproximar de um cruzamento, reduza a velocidade e verifique se não há ninguém se aproximando com uma velocidade superior à regulamentar que possa lhe atingir no cruzamento. Em casos de cruzamentos com semáforo, mesmo que o sinal esteja aberto para você, reduza a velocidade e cruze com atenção. Caso você se aproxime do semáforo e ele esteja fechado, você para, aguarde o sinal verde para prosseguir, mas não siga imediatamente após a abertura do sinal. Aguarde e cruze com cuidado, pois, porventura, poderá acontecer de alguém tentar cruzar no sinal amarelo que já fechou para ele e ocasionar o acidente. Não tenha pressa ao arrancar logo após a abertura do semáforo. Essa é a nossa dica de pilotagem e segurança de hoje. Voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência, um programa para você, motociclista. E como anunciamos anteriormente, neste bloco nós temos dois amigos, dois colegas motociclistas que pilotam uma moto um pouquinho diferente. Nós estamos acostumados com moto de duas rodas, nós temos aqui duas pessoas, dois colegas que pilotam motos de três rodas. Bem-vindo, Wilson, bem-vindo, Luiz Bonatti. Obrigado pela presença. Obrigado. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito disso e queria que vocês contassem para nós aqui um pouquinho a respeito do motociclismo. Como é que começou o motociclismo na vida de vocês? Wilson, conta para nós. Obrigado, Reguezinho, pela oportunidade de estarmos aqui presentes. O motociclismo entrou na minha vida no ano de 2014. Eu já com 67 anos de idade, inventei de pilotar uma moto. Comprei a primeira Road King, ano 2008, e de lá para cá senti que tive algumas dificuldades de manobrar a referida moto em virtude do seu peso. Numa ida a Miami, fiz um test drive num triciclo da Harley. Gostei muito e trouxe uma ideia dos Estados Unidos para o Brasil, para nós aqui realizarmos e transformar um projeto de um trike em cima de uma Harley Davidson. Porque até então aqui no Brasil não existia triciclo sobre motos Harley Davidson. Esse projeto veio para o Brasil, trouxemos de lá, uma pessoa, o professor Pardal, de Ribeirão Preto, se propôs a desenvolver o projeto, e esse projeto realmente foi concluído, levou 10 meses para ser concluído, e comecei a rodar no triciclo em 2015. E nesse período todo de 2015, desenvolvi e realizei vários projetos de desafios.
E estou muito contente e feliz com esse triciclo. Pessoal, é engraçado. A gente muitas vezes acha que a idade pode ser um fator limitante, mas não é não. Tu vê um cara que com 67 anos de idade, após a aposentadoria, resolveu, vou curtir a vida. O motociclismo é uma prova de que você consegue aproveitar. Mesmo com as limitações, né, da questão da idade, peso da moto, que foi a escolhida por ele, a gente tem condições de encontrar a solução para tudo, né? E parabéns pela tua decisão de não desistir disso, desse sonho, dessa vontade de liberdade, que é muito bom para todos nós. Luiz Bonatti, conta para nós aí como é que foi a tua história com o trike. Muito interessante. Boa noite. Obrigado por estar aqui divulgando a nossa modalidade. Sempre foi um sonho de ter uma moto grande. E um belo dia, lá para 2013, minha esposa disse, vou te fazer um presente. Eu disse, o quê? Vou te comprar uma moto. Daí ela me levou estava exposta no Shopping Guatemi, no Santa Mônica. Ela foi lá e mostrou a moto para mim, que era uma Heritage. Inclusive, eu tenho mandado ali as fotos. Essa ali, ó, a Heritage. Mas daí, eu andando com ela, achei que era meio pesada para mim. Eu tinha um pouco de dificuldade por causa do joelho também. E sou um pouquinho também, perna meia curta. Perna curta. Aí eu senti um pouco de dificuldade de andar com ela. Aí com 1.700 quilômetros, vendi ela. Daí não tinha nada de momento assim, vou ficar sem moto, não vou mais comprar moto. Né? Aquele negócio que eu achava que era, não era bem o que eu pensava, coisas mais. Eu estava meio assim, desanimado. Mas aí encontrei o Wilson, por acaso também, né? Que era poxa, essa é uma moto que talvez de repente vai caber para mim. Aí fazendo uma viagem em 2016 para os Estados Unidos, e a gente locou lá uma trike. Nunca tinha pegado uma trike na mão. O Wilson disse para mim, vem cá, dá uma treinada antes, inclusive. Mas nem fui. No caso dele lá, não fui, vou assim mesmo. Deve ser mais ou menos igual. Aí embarquei na trike, o Zunino estava junto, era o nosso piloteiro lá. E, cara, totalmente diferente a pilotagem, né? E eu comecei a pilotar lá, achei meio estranho. Disse, não quero mais. Vou com o carro de apoio. Aí o Zunino disse para mim, vou embora, é assim mesmo. Aí disse, então tá, vamos embora. Aí saí, fomos embora, juntamos ao grupo, e fizemos uma viagem de 1.800 para 2.000 quilômetros. Fui tranquilo, gostei. Disse que quando eu voltar para o Brasil, eu vou comprar uma. Aí eu esperando que a Harley trouxesse para o Brasil, né, a moto. Mas, como estava demorando, coisa mais, o Wilson que falou para mim, Luiz, compra a moto, vou mandar fazer lá onde eu fiz a minha lá. Estou fazendo vendi a minha agora, estou fazendo uma nova. E vamos fazer. Aí, onde que deu as dicas para mim, mandando lá para Pradópolis, onde que foi feita a moto dele lá. E hoje tem essa trike ali, que é a minha trike 2017. E eu estou adorando. Isso eu acho uma prática muito gostosa para aqueles que realmente não se dão, né, não se adaptam a essa moto normal. É uma moto igual às outras, simplesmente você não consegue pegar, é o corredor. Né? A única coisa que atrasa, o restante é tudo igual à moto. E você consegue acompanhar tranquilamente. Você tem a mesma a mecânica da moto, né? Você tem a sensação de liberdade, os equipamentos de proteção individual para utilização é o mesmo para pilotar a moto, a carteira de habilitação é a mesma para pilotar a moto. Então, ela muda algumas situações na questão de condução de curva. Pilotagem. Agora, o restante é uma motocicleta. Né? A sensação que você tem na motocicleta, você desenvolve no trike. E é uma solução para aqueles que têm ou algum problema de saúde, né? Questão de perna, não conseguem mais conter o peso da moto, e uma série de fatores assim. Então, fica a recomendação, né, que esses fatores eles não são limitantes. Existem situações, existem outros equipamentos que podem satisfazer as nossas necessidades e a gente pode realizar sonho e participar dos grupos de moto e curtir e fazer aventura. Isso não nos limita a nada, né? A gente vê, tem exemplos aí, alguns deficientes físicos mesmo, saltando de paraquedas, fazendo um monte de esporte de aventura. Né? Eu acho que um simples fator limitante de não conseguir aguentar o peso da moto, você consegue resolver colocando duas rodas na parte traseira da moto.
seguir viagem com o grupo e a gente vai chegar lá. E o legal é que é legal e não é, mas vocês tiveram que sair do Brasil para ter experiência num test drive, uma locação para poder experimentar isso, né? Eu me lembro que em 2014, 2015 era projeto da Harley trazer o trike para o Brasil. E Trouxe uma unidade. Trouxe uma unidade para test drive. Para teste, né? E ela rodou nas revendas por aí. Exato, né? E aí depois ela desistiu do projeto e essa moto, esse trike foi vendido em São Paulo. Ele está lá em São Paulo. E aí ela desistiu, até porque o preço de um trike hoje nos Estados Unidos está em torno de $40 mil. Zero. E para chegar ao Brasil, ele chega hoje por R$330 mil. É um absurdo, né? Em função dos impostos. Exato, fica E inviável. o dólar alto, né? Se torna inviável. Provavelmente não é fabricado em Manaus, né? Exato. Seria uma moto importada, pagando todas as taxas, todos os impostos e tudo mais, né? E a gente ainda não tem um mercado muito grande para o trike, né? Diferente de uma outra moto que você, qualquer concessionária, vende 1, 2, 3 por mês. Mas a gente vê que tem bastante gente interessada. Assim. Sim, o interesse existe, né? Mas aí entra a questão do fator limitador do valor, né, econômico para adquirir. Né? Vocês trouxeram algumas fotos a respeito dos trikes quando eles estavam sendo feitos lá em Pradópolis, né? Isso aí é uma... que eu estava fazendo a viagem nos Estados Unidos lá. Isso, que você locou e começou a curtir a viagem por lá, foi com esse trike, né? Isso. Mais fotos da viagem lá também, do trike locado, né? Isso. Nos Estados Unidos. É onde que a gente parava nos hotéis ali, nas pousadas. Assim, perto da Rota 66, foi. Eu tinha da foto da Rota 66, não achei. Essa aí é a atual, né? Atual, o trike atual, 2017, né? Feito aqui no Brasil. Então vocês podem olhar que a diferença entre uma e outra é muito pequena, a qualidade de acabamento é excelente, né? Então confiável, sem problema algum. Desde que o Wilson tem feito bastante viagem ali, o problema que aconteceu, não sou mais da moto do que o próprio o trike feito. Logo, logo ele vai estar contando pra gente. Esse trike desenvolvido aqui no Brasil, ele tem uma vantagem perante a própria Harley, que a Harley tem um eixo traseiro rígido e ele só tem um movimento da balança, ele faz só esse movimento. Enquanto que esse trike foi desenvolvido aqui, que nós trouxemos essa ideia, que é projeto dos Estados Unidos, ele tem 3 movimentos, um da balança, um na roda esquerda e um na roda direita, que favorece muito a estabilidade e as curvas facilita muito. As próximas fotos lá da fabricação. Olha só, esse é o projeto, né? Esse é um projeto de um eixo traseiro que foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Então ele tem um eixo central fixo, depois balança dupla em cada uma das... Não, ele não tem eixo fixo. Não, ele a tem parte central, onde ele segura o diferencial, exatamente. Ele tem um chassi... Que é de Gol, né? É um chassi e depois dali ele é colocado juntas homocinéticas, 2, que se torna balança superior e inferior, mola e amortecedor de cada lado. Também essa é uma feita carenagem de fibra, que é feito no Brasil também. Esse maleiro aí tem 70 litros na parte inferior e mais 40 no torpec que vem de origem da própria moto. Então ele tem uma boa capacidade de bagagem, né? Tem uma boa Isso aí é o... Essa é a primeira Holding que comprei em 2014. Antes de virar trike, né? Antes de virar trike. Que não cheguei usei pouco ela e depois eu levei ela para São Paulo e ficou lá 10 meses para ser montado um trike e desenvolver. Esse é o projeto de fibra já do trike novo. Brasil, do trike novo, esse já é do novo. Esse é o resultado final, na Grande Floripa. Isso aí é a moto antes essa de virar moto, trike. Antes de você virar o trike era essa moto. 2016 essa moto. Esse é um chassi que foi desenvolvido. Sistemas de transmissão, né? A transmissão dela, que é a própria correia e a própria polia da moto. O amortecedor é o próprio amortecedor da moto? Eu estou usando 2 amortecedores de cada lado da própria Harley, né? E o projeto lá é um amortecedor de Gol que uso, né? Que é preparado. Esse é o projeto dessa última moto. O sistema de escapamento é tudo original, tudo original. Na moto não se altera nada, simplesmente você tira as rodas traseiras, tira turpec, tira alforjes, paralama e coloca um kit preso na balança original. Então, solamente. Teoricamente, seria apenas o parafuso central da balança Isso, saca o parafuso e tira a balança. Com todo o kit novo. E acrescenta. Aí usa o turpec da própria moto no projeto. Tem mais de 30 motos já fabricadas? Hoje eu tive lá na fábrica agora, fazer uma revisão no meu trike. E já tem 34 vendidas no Brasil, em várias cidades. E tem mais 4 na linha de montagem e tentando mais 4. Então, logo nós vamos ter 42 motos já transformadas em trike, todas ou quase todas Harley Davidson,
E agora começou um projeto já que está pronto, que já está rodando, em cima da Goldwyn. Uma outra moto também de grande porte, 1.800 cilindradas, é uma moto bastante pesada, é muito confortável, mas também tem essa questão da limitação de peso. Nos Estados Unidos, hoje, o trike nos Estados Unidos é uma febre lá, que existem muitos. E vários fabricantes de tudo que é tipo de marca e modelos. Né? Aqui no Brasil, nós como uma empresa pequena, trouxemos um projeto só, que foi o da Harley Davidson. Então, nós só montávamos em cima de Harley Davidson. E agora, a partir de agora, em função de vários pedidos, está sendo montado em cima da Goldwyn. Me diz uma coisa, o trike, você andou de moto e andou, os dois andaram de moto e andaram de trike. O que traz maior conforto e segurança para vocês, na situação de vocês? Para mim, no meu caso, especificamente até pela minha idade, ele me trouxe muita segurança. Isso é um dos pontos fundamentais. Tanto para mim como para o caroneiro. Que ele te dá versatilidade, ele te dá uma condução muito fácil de manejar um trike. É lógico que quem parte de uma moto e subir num trike, inicialmente, nas primeiras horas, ele vai apanhar muito. Até porque a ciclística dele é completamente diferente. A moto faz o pêndulo. No triciclo, você dirige que nem um veículo, que é diferente. Então, aí tem que ter um aprendizado. Em questões aí de meia hora, a pessoa já tem o seu cérebro preparado para pilotar um triciclo. Ele é completamente diferente. Mas uma coisa, questão de curva. Na moto, a gente sabe que a inclinação, dependendo da velocidade que a gente está e o grau da curva, a inclinação da moto ela é muito importante e fundamental para a execução da curva. No trike, a gente não tem essa inclinação. Não tem. Tem que reduzir muito a velocidade para fazer a curva? Como é que funciona? Não, aí vai depender muito da experiência. No meu caso, que já percorri 100 mil quilômetros de trike, eu não vejo dificuldade nenhuma de fazer curvas, até porque eu faço tangeamento de curva. Tá? Então, eu faço curva 100, 110, lógico, dentro de uma curva que permite isso, né? Mas é trânsito normal, que nem uma moto com ele. Lógico que isso depende muito da experiência. Você faz contrapeso com o corpo, né? Contra a curva, né? Sim. Ajuda então para não levar para fora. É que ele tem a tendência de jogar para fora na curva, né? Sim, semelhante ao carro, né? Que é o carro. O carro se joga para fora, né? Isso. E a moto você inclina ela para dentro da curva para poder manter esse equilíbrio, força centrífuga e ação da gravidade, exatamente. né? E o trike você não tem a questão da ação da gravidade, você tem a força centrífuga, que é o que acontece no carro, né? Mas ele mais uma vantagem também, inclusive, da trike, andar de trike, que eu percebi. E quando os outros tudo se cansava, eu não me cansava. Tá? E que quando parava, botava no ponto morto e cruzava os braços, fazia, né, alongava as mãos, os pés. Até que porque esse projeto ele já vem com ré também, a gente já coloca ré, né, que facilita muito as manobras. E realmente isso que o Bonatti está falando é uma verdade. A gente faz viagens longas, como eu já fiz aí de 1.000 quilômetros num dia e está inteiro. Enquanto a pessoa que manobra uma moto, ele tem que estar muito preocupado, né? Tem que ter um foco muito grande, muito maior que nós. É lógico que não quer dizer que nós não tenhamos foco, temos que ter foco. E uma pilotagem com segurança, né? E isso facilita muito que a gente chega no local tranquilão, sem estar cansado. Né? E vejo uma coisa também que, quando a gente fala assim, que a gente não pode pegar corredor, mas se for andar nos Estados Unidos, ninguém pode pegar corredor. Exato. Tá? Todo mundo tem que andar direitinho, igual a carro. É igual para todos. Só que no Brasil mesmo tem isso. É a única diferença que nós temos. É a questão de falta de mobilidade, né? E aí você cria essa possibilidade da moto chegar mais rápido em função disso, né? Embora a gente saiba que os maiores acidentes acontecem ali. O andar no corredor é um ponto bastante questionável quanto à questão de legislação. Teve um artigo do Código de Trânsito que foi vetado, que era a questão de andar no corredor. Mas tem um outro artigo no Código de Trânsito que fala em manter distância de segurança frontal e lateral entre veículos. Então, quando eu estou andando pelo corredor, eu não estou mantendo distância de segurança lateral entre os veículos, que é preconizado no Código Nacional de Trânsito, que é no CTB, né, Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1,5 metro entre veículos, né? E a gente sabe que a motocicleta ela tem que ocupar o espaço de um veículo na via, de um automóvel. Então, ela não tem que ficar andando no corredor. O que acontece junto aos agentes de fiscalização é uma certa tolerância em função da falta de mobilidade. Então, se o trânsito estiver parado, as filas de veículos estiverem imobilizadas,
Aí então a motocicleta pode, em baixíssima velocidade, seguir pelo corredor. Agora, se o trânsito estiver andando a 20, 30, 40 km por hora, não há motivo para a motocicleta andar no corredor. Lógico. Né? Tem uma outra infração tipificada no Código de Trânsito, que é a ultrapassagem de veículos parados em fila. Né? Ah, não estou andando no corredor porque é via de mão dupla. Ah, mas eu estou ultrapassando veículos parados em fila. É verdade. Né? Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. A gente pilota moto, a gente quer chegar o mais rápido possível, com segurança, é óbvio, para quem é responsável. Não se arriscar, porque a gente tem família nos esperando em casa e os amigos, né? Para a gente conversar, trocar ideia, para assistir o nosso programa, né? Para curtir outras viagens. Curtir paisagem, né? Curtir paisagem, aproveitar a vida com responsabilidade. Perfeitamente. A gente precisa disso, não pessoal. pode ter pressa. Exatamente. Né? Então, muita gente, e a gente nota essa pressa no nosso dia a dia aqui na região metropolitana. Né? Principalmente saída do serviço. Sair do serviço, eu quero chegar em casa rapidinho. Mas para que essa pressa? Vai fazer o que em casa? Tem outro compromisso depois? Agenda o compromisso. Já sabe o tempo que você vai demorar do serviço até em casa. Agenda um compromisso para depois. Se programa, né? Se programa para que não aconteça nenhum dano pior. Mas quando vocês estão andando e viajando, não é incomum a gente pegar a região de serra, eu sei disso, porque eu também piloto moto, a gente já viajou junto algumas vezes, pegar uma região de serra, e nessa região de serra, por acaso, acontece um acidente. O que a gente costuma fazer? A gente pega o corredor, para não ficar no final da fila, pega o corredor até buscar um ponto de apoio onde a gente possa parar as motocicletas, desembarcar com segurança e esperar que a autoridade de trânsito resolva o problema do trânsito. Quando isso acontece, o trike não consegue passar no corredor. Como é que funciona isso? Não, é o seguinte, eu como sou um dos pioneiros em trike aqui, nessa região, e até de Brasil, né, foi o primeiro trike que veio, foi montado, foi um dos meus, né, foi 2. Eu tenho um acordo principalmente com o ROG, que é um dos grupos que a gente tem seguidamente viajado, de que quando ocorrer um corredor, o grupo passa e eu fico. E eu vou acompanhar todo o andar da carruagem, que seria o movimento dos veículos. Então, esse é um acordo que eu tenho. Também tenho com grupos que às vezes saem viajar para fora do país. Se acontecer algo e tiver um corredor, passa as motos, no primeiro posto, esse grupo para e me espera. Então, esse é um trato que eu tenho. Então, para uma pessoa não prejudicar ou atrasar todo um grupo. Muitas vezes eu vou até um restaurante, que eu já tenho o endereço também. Eles chegam no restaurante primeiro que eu chego depois. Isso é normal. Não tem como fazer diferente, né? Exato. Pessoal, fica a dica para vocês. Quando você for viajar em grupo, tá? Saiu junto, chega junto. Não deixa companheiro para trás. Nessa situação é acordado antes. Isso, vocês combinam antes para que não prejudique ninguém. Porque às vezes você vai demorar 30 minutos a mais para chegar num posto de combustível, em função do trânsito, do congestionamento, do engarrafamento. Só que quando você chegar lá, eles já abasteceram e vão estar te esperando. Então, abastecer um trike é muito mais rápido do que ficar abastecendo 10, 15 motos. Verdade. Que já abasteceram, já foram ao banheiro, já fizeram lanche, já tomaram a água, estão prontos para seguir viagem. Então, em 10 minutos, você abastece o trike, vai no banheiro, toma a tua água e segue viagem. Já teve alguns casos aí que foi motivo de muita gozação, de que estava vindo na 101 de Camboriú, e tinha dado um acidente e deu corredor. E eu fiquei e o grupo foi. Só que eu entrei para a lateral, que tinha a opção daquela lateral. Via marginal. Via marginal, eu entrei na marginal, que estava livre, e eu me fui. Quando chegou lá no pedágio, o pessoal chegou depois. Mas como? Eu digo, bom, como o bonde não poderia sair da principal, né, que normalmente não sai para a secundária. Eu fui na secundária e cheguei primeiro que eles. Levou sorte. Sua experiência, né? Mas levou sorte, porque geralmente o pessoal pega tudo. Exato, mas dependendo do ponto que você chega no final da fila, né, você acaba se deparando com uma saída para a via marginal e isso ajuda bastante. E de vez em quando acontece problemas aqui na nossa região, principalmente na região da Palhoça, né, quando dá a região sul, sentido sul-norte aqui, dá um acidente na principal, aí a fila atinge Palhoça e o trânsito todo da BR sai para dentro da cidade e aí acabou a cidade também e acaba com tudo e a gente passa o dia inteiro na fila. Né? Esquece de pegar a filha no colégio no horário, compromissos, porque não anda. Tem jeito. O trânsito não anda mais, né?
O Wilson falou para nós que já andou 100 mil quilômetros nos trikes que ele teve. Luiz, qual é a tua quilometragem nesse tipo de moto? Nessa ali eu sou iniciante. É iniciante 7 mil e poucos quilômetros. 7 mil e poucos quilômetros? Tá faltando a gente planejar mais umas viagens aí. Fim de semana, vamos subir a serra ou não vamos? É possível. É possível? É possível. É que geralmente eu tenho vontade de fazer essas viagens ali, mas sempre tem uma situação que não posso. Outros compromissos, né? E acabam atrapalhando. Tem a casa, tem a mulher, tem neto, tem os filhos, que às vezes me cortam meio barato também. E tem a minha mãe também, que sai para visitar uma vez por mês também, que é na cidade de Rio do Oeste. Nesses 100 mil quilômetros que eu realizei, que fechei agora, essa semana que eu vim de Ribeirão Preto, fizemos 2.000 quilômetros, 2.100 quilômetros. 60 mil eu realizei no branco, no triciclo branco. E 40 mil fechou agora no laranja whisky. Whisky. São 100 mil quilômetros. Isso em 4 anos. O pessoal talvez não esteja entendendo, o Wilson, ele falou que talvez tenha sido um dos pioneiros. Quando a gente fala em trike, a gente se refere a um modelo de triciclo que a Harley tem. Triciclo no Brasil já é muito antigo, é muito antigo mesmo, com motores de Fusca, motor AP e tudo mais. Mas o trike é uma coisa nova. Porque esse triciclo que é montado com motores automotivos, 1883 começaram a desenvolver esse trike com motores veiculares. 1883. Mais antigo ainda que a moto. Começou antes que a moto, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Quando ele fala no pioneirismo, é na questão trike vinculado à marca Harley Davidson, né? Das tuas viagens, quais foram as mais emocionantes? Eu já viajei bastante aqui pela América do Sul e Cone Sul. Então, contando rapidamente, inicialmente eu fiz Punta del Este, Uruguai, Argentina, Brasil. Isso aí deu 9 mil quilômetros. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, que todas elas são emocionantes pelo seguinte fato. Porque cada região que tu vai... Viagem de Punta del Este, pode continuar isso, nós vamos ver as imagens lá. Todas as viagens que a gente realiza são coisas de novidade, que nunca é... Então, lá tem as regiões com a topografia diferente, tem a cultura dos povos diferente. Então, todas elas são emocionantes. Então, do meu caso, que já fiz 5 viagens para o exterior, eu não tenho nenhuma que diga que uma foi mais ou foi menos. Algumas com mais dificuldade, né? Outras com menos, e por aí vai, né? Então, realmente, todas as viagens que eu fiz, todas elas foram emocionantes. Deixaram recordações muito boas, né? E que a gente poderia dizer que voltaria àquele lugar. A gente está chegando ao final desse programa, gostaria de agradecê-los pela presença, por contar para a gente essa história a respeito do trike e todo esse desenvolvimento desse projeto que veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil para atender essa necessidade e fazer a alegria de muito motociclista aí que não estava mais conseguindo andar de moto. Eu falo para o pessoal, enquanto eu puder andar em 2 rodas, eu vou andar. Quando eu não conseguir mais, eu vou para o trike. Quando o trike ficar inviável para mim, eu vou comprar um carro e vou arrancar o para-brisa. Porque a sensação do vento na cara, ela é indescritível. Teto, né? Então, vamos seguir andando de carro. Eu preciso do teto, né? Porque eu não tenho cabelo, então aí tem que andar de capacete, né? Então é só o para-brisa mesmo para não queimar careca, né? Galera, agradecemos a todos pela audiência, agradecemos aos nossos patrocinadores e fica aqui o nosso carinho e o convite para que vocês nos assistam no próximo sábado às 15h30, Rider Safety Condução de Excelência. Até mais!